Shalom, David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. Esse vídeo foi escolhido pelo nosso Mesaquer Abib nível 3, que ele tem a possibilidade de votar em qual vai ser o próximo vídeo, qual série ele vai querer que seja lançado o próximo vídeo. Então, pelo mérito dele, aqui estamos fazendo nesse momento esse estudo compartilhado. Portão da Humildade, parte 2. A parte 1 já falamos, já foi lançado o vídeo, tá nessa série, vocês podem encontrar na parte de playlists do canal. E aqui vamos começar nesse momento a parte 2. Então estava sendo dito anteriormente seis tipos de pessoas, 6 tipos de expressões de humildade numa pessoa. Então aqui eu voltei um pouquinho. A humildade é reconhecida na pessoa em 6 aspectos. Falamos no outro vídeo, primeiro, segundo e terceiro, e agora a gente vai dar continuidade. Portanto, quem suporta sua humilhação e permanece em silêncio, demonstra ser verdadeiramente humilde. Assim encontramos em Hillel Anassi, o presidente, o líder, a história de que alguém insultou Hillel dizendo que não se multiplique alguém como você em Israel. Olha que pesado. Falou que não tenha pessoas como você no povo de Israel. E ele não se irritou. Logo que o kavod, o ego de alguém é ferido, ainda mais quando essa pessoa ela tem uma posição elevada, né? Tá escrito que ele era nascer, era uma figura política importante, e ele foi humilhado por um mero mortal, por uma pessoa comum do povo, e ele ainda assim não se irritou. No Midrash, não se chama humilde senão aquele que ouve a própria afronta e não responde. Então, aquele que vai ouvir o outro o tratando de um jeito que é menos do que ele acha que ele vale, né? O pessoal acha que ela vale 1000. Chega alguém, conversa com ela, expressa e dá a entender que ela vale 10 e não 1000. Como é que você vai ficar se sentindo? Vai se irritar, vai se enfurecer, vai falar, como pode ser que você falou assim comigo e você não está me respeitando o suficiente? Muitas vezes dentro de casa, a mulher fala de um jeito com o marido fala com a esposa, e esse se irrita, fala, como pode ser que você me trata desse jeito? Óbvio que vai ter o que realmente pode ser exigido como respeito, mas aqui a gente está falando num caso onde a coisa passa do limite. A pessoa vira, infelizmente, ela cai no egocentrismo, que acha o último biscoito do pacote. E é bom criar essa consciência e aprender com os nossos sábios aqui. A gente vai continuar o estudo de que realmente a gente não, né, a gente tem que se equivaler, assim como Avraham Avinu, ele se equiparou como pó. E a gente vai ver que Moshe Rabbeinu, ele se equiparou como nada. Então disso a gente vê que realmente o valor próprio da pessoa, ela deve abaixar isso e não deixar isso se elevar. E de modo natural o ser humano tem o ego fomentado, o ego elevado. E ainda mais que quando a referência é o que aparece na televisão. A televisão é a pura soberba, é a pura ostentação, né? Quem parece mais bonito é o melhor, quem é mais forte, quem vai falar torto com quem é fortão? Ninguém, né? Então vai todo mundo ser fortão. Ou seja, tudo muito baseado no ego, e isso é a parte que a gente deve se consertar, né? A gente vem para o mundo com características, certo? E a gente vem justo para evoluir. A gente chegou numa versão, e se Deus quiser com a ferramenta que é a Torá, a gente vai conseguir se elevar e evoluir cada vez mais a cada estudo que a gente faz. Como está escrito, continuando, e Miriam e Aaron falaram contra Moshe, que foi considerado Lashon Hará. E está escrito, e o homem Moshe era muito humilde, demonstrando que Moshe era o líder do povo de Israel. Moshe tinha uma comunicação particular com Deus. Ele tinha um nível de profecia onde ele estava aberto em conversa com Deus o tempo todo, porque o próprio ato da profecia trazia várias consequências corporais. A pessoa convulsionava, caía no chão e depois tinha que se recuperar fisicamente, porque aquela profecia tinha sido um impacto muito forte
no corpo da pessoa. Justo a pessoa, para ter profecia, um dos requisitos, o Urashi ensina que ela tem que ser forte. Forte, rica, e o terceiro eu não estou lembrado agora, mas um dos atributos que a gente quer trazer é força, porque quando ele receber a profecia, ele tem que aguentar aquilo. E é algo chocante para o corpo. Se a pessoa for fraquinha, ela não aguentar, coitada, ela pode morrer. Então ela não vai receber profecia, porque, né, Deus não vai matar a pessoa. Então, justo aqui, Moshe, como ele conversava abertamente com Deus, sem todas essas consequências corporais, igual qualquer outro profeta que teve sobre a terra, tirando Moisés, Moshe, ele não tinha essas consequências. Ele falava com Deus abertamente. Agora, Miriam e Aaron, Miriam disse para Aaron por que Moshe se separou da esposa dele. Que Deus tinha mandado. Porque na cabeça de Miriam, Moshe tinha o mesmo nível de profecia dela. Ela pensava, eu sou profetisa. Meu irmão Aaron é profeta, e inclusive ele é mais velho do que Moshe. Ele é o Bechor, ele é o primogênito. E Moshe também é mais um profeta, e ele está fazendo coisas que outros não estão fazendo. Deus não me mandou me separar do meu marido, nem mandou meu irmão Aaron se separar da esposa dele, porque é profeta. O que faltou para eles, o que nossos sábios explicam, né? Quem sou eu para criticar? Nossos sábios assim ensinam, então a gente só reproduz, só passa o que os nossos sábios nos ensinam, que é, eles não conseguiram perceber que Moshe estava no nível infinitamente maior do que eles no contato com Deus. Então, por isso ele tinha que se separar da esposa, porque ele ia receber a Torá, porque ele ia entrar nos 40 dias de preparação para ele conversar com Deus. Então ela foi lá e falou isso para Aaron, isso foi considerado Lashon Hará. E Moshe, quando soube disso, pensa alguém orgulhoso. Pensa alguém que é o líder de uma empresa e encontra 2 funcionários, pessoas abaixo do seu cargo. Pode ser gerente, pode ser supervisor, abaixo do cargo do dono da empresa, né? Pessoas que o dono da empresa contratou. E estão lá os 2 falando por que o chefe se separou da esposa, por que o chefe chegou mais cedo, ou saiu tarde, ou saiu cedo, chegou tarde, será que ele dormiu tarde, será que ele foi pra balada ontem, será que... É claro que a gente está dando um exemplo bem extremo, né, de diferença, mas para mostrar que o chefe chegou e viu aquilo, qual que vai ser o primeiro... a atitude do chefe, a expressão? Vai ser de fúria, vai ser de demissão, vai ser, né, como vocês ousam falar de mim de maneira negativa? Quem são vocês? E a gente vê que a resposta de Moshe foi: e o homem Moshe era muito humilde. O que significa isso? Que ele se calou, ele não falou nada. Ele se calou, foi pro canto dele, foi pensar que talvez ele estava fazendo algo errado de verdade, porque aquele que é muito humilde, Hashem inclusive coloca sobre ele uma proteção a mais. Porque como ele sempre se coloca abaixo do outro, pode ser que realmente esse outro vai influenciar ele negativo, ele se coloca abaixo desse outro, acaba escutando o conselho do outro que não deveria. Então Hashem dá um tipo de proteção a mais para quem é extremamente humilde. Sobre pessoas assim foi dito: e os que o amam sejam como a saída do sol na sua força. Assim como o sol de manhã, quando ele começa a nascer, você consegue até mesmo no olho ver ele subindo de tão rápido que acontece, e ele já chega iluminando tudo, estava completamente escuro, escuro, não dava para ver nada. Em pouco tempo, o sol já sobe com toda a sua força e, uau, já está tudo claro, você consegue enxergar as árvores e a criação como um todo. Então, até aqui estava sendo dito sobre a terceira expressão daquele que é humilde. Agora a gente está chegando para o quarto. Quarto, se o Criador bendito seja, o favorece com riqueza e filhos, ele concede sabedoria abundante, muita sabedoria, entendimento e honra, então deve aumentar sua humildade e modéstia diante do Criador bendito seja, e honrar as pessoas e fazer-lhes o bem ainda mais do que antes. E é muito interessante, porque justo no Shema Israel está escrito que quando tiver dinheiro, quando tiver posses e comida e bebida e
e escravos, né, funcionários, e tudo que a pessoa conseguiu chegar no auge. E aí tem logo em seguida o que vai acontecer se ela deixar todo esse poder subir a cabeça dela e ela esquecer de Deus. E inclusive isso, infelizmente, na própria Torá escrita tem essa história se repetindo. Todo o tempo que o povo de Israel, no final das contas, a humanidade, ela cresceu em poder, logo em seguida ela se deixou levar, a grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria, se deixou levar pelos prazeres do mundo e no final das contas aquilo causou um afastamento a Deus e no final das contas Deus foi lá e puniu severamente, porque através da punição a pessoa vai retornar a Deus, vai fazer teshuvá, vai implorar para que Deus salve ela, e esse é o modo que Deus chama a pessoa de volta. Porque todo o tempo que o ser humano se afasta do serviço dele a Deus, Deus só está esperando. Deus só está esperando a pessoa voltar. A gente vê Jó, que Hashem mandou ele para Nínive para avisar os não-judeus que Deus ia trazer punição para eles caso eles não retornassem para os caminhos dos caminhos perversos deles. Né? Tem toda a história de Jó, mas a gente vê que Deus se preocupa com os não-judeus. E Hashem está esperando que todos voltem a teshuvá. E como é que Hashem faz? Hashem causa um problema que não tem comida. Aí outro problema que acaba a chuva, aí acaba a água. E então dá uma peste de ratos, de baratas, de insetos. Ou todo tipo de... Às vezes coloca um político no poder que causa grandes problemas ali para o povo. E aí o povo começa a gritar para Deus, Deus... Nos salva das mãos desse transgressor, das mãos desse idólatra. Nos salva dessa peste que aconteceu. Nos salva da falta de comida, de que tá tudo muito caro agora. Os preços de tudo subiram e o salário não subiu de acordo. Deus está mandando tudo isso para que a pessoa retorne a Ele. Então aqui é o aviso. Hashem vai te dar honra, abundância de conhecimento e sabedoria. A pessoa fala, eu era ignorante, eu não sabia nada. Agora que eu sei tudo, agora eu vou procurar um trabalho, um emprego equiparado à minha sabedoria, para eu poder ganhar muito, para eu poder ter uma posição honrosa, para que eu chegue no escritório, o pessoal se levante para mim. Não deixe o orgulho subir enquanto Deus está te dando bênçãos. Por quê? Primeiro de tudo, você quer que essa bênção perdure, né? Você não quer perder isso. Você não quer que a bênção vire castigo, Deus nos livre. Ninguém quer. Então, qual que é a regra? Qual que é o ensinamento? Sempre que você perceber que você cresceu em sabedoria, você cresceu em entendimento, você cresceu em honra, as pessoas passaram a te respeitar mais agora. Então, você tem que aumentar a sua humildade. Você tem que fazer esse trabalho de aumentar a sua humildade e modéstia diante do Criador. Você está sempre fazendo as suas rezas para Deus, desse modo colocando Deus diante de você. Isso é Deus estar perante você. E você está o tempo todo agradecendo a Deus. A honra que eu tenho foi porque o Senhor me deu e eu estou usando ela pelo propósito que o Senhor me ensinou na Torá. O dinheiro que o Senhor me deu agora, do nada eu ganhei na Mega Sena, do nada eu ganhei uma herança grande, do nada eu fechei uma venda de alguma coisa imobiliária que seja, que mudou minha vida. Eu atribuo tudo ao Senhor, você decidiu me dar, isso para mim é um presente e eu vou usar esse presente para o bem. Eu não vou me afastar do Senhor através desse presente que o Senhor me deu. Porque olha que desgosto para um pai ou para um rei quando decide dar um presente para o seu filho ou para o seu servo e justo através desse presente ele se afasta do pai. Ele se afasta do rei, ele deixa de fazer a vontade do rei, Deus nos livre. Então fica algo ainda mais grave. Então justo quando a gente se prepara e trata com humildade o que a gente tem, isso abre canos de bênçãos para que a gente consiga receber muito mais. Por quê? Porque Deus vai perceber que não vai ser ruim para a gente dar para a gente honra, dar para a gente dinheiro, dar para a gente tudo que está escrito aqui de bom. Porque Deus vai pensar, olha, se o pouco que ele tem, ele não tem humildade, ele pega tudo isso e atribui para o ego dele, se eu der mais,
ele vai atribuir mais ainda ao ego. Ele vai humilhar mais ainda as pessoas. E disso ele vai causar uma destruição maior para o mundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar do bom e do melhor para ele que ele se destrua? Para que ele destrua o mundo? Para que ele se afaste mais de mim? Não vou dar. Eu vou tirar dele. Porque quando eu tiro, ele vai ficar humilde. Ele não vai ter mais opção. Então, justo para abrir esses caminhos, para que a gente consiga tudo que está escrito aqui, que a gente tenha humildade com o que a gente tem, que a gente tenha paciência com o que a gente tem, que a gente não se irrite com o que a gente tem, e cada vez mais a gente se colocar numa posição rebaixada. Óbvio que tem que entender isso de maneira completa, por isso eu recomendo fazer o estudo do Psicologia dos Justos. Inclusive, se Deus quiser, eu vou pegar essa tradução aqui, eu vou revisar ela mais uma vez para deixar ela ainda melhor, e vou disponibilizar no acervo Premium para os membros do canal, e lá vocês poderão ter acesso, se Deus quiser, esse e-book. Ainda não está lá, mas em breve eu vou colocar, e vocês vão poder ler, certo? O que a gente está lendo aqui sobre a humildade. Se vocês quiserem abrir de novo o vídeo para refrescar a memória, é bom uma vez por semana, uma vez por mês, e disso fazer também a leitura novamente do e-book, certo? Do Psicologia dos Justos, e poderem ter sempre isso fresco na cabeça e não se esquecer, para que desse modo vocês tenham sucesso em todos os aspectos da vida, se Deus quiser. E honrar as pessoas e fazer-lhes o bem ainda mais do que antes, né? Porque se você tinha uma boa índole antes, já estava pronto com a sua humildade antes, agora que você tem mais, você vai se preocupar em ajudar o outro, porque você vê que o outro vale mais do que você. Ah, mas eu vou perder meu tempo à toa ajudando o outro? Não, você vai... Quanto você vale? Quem é você? Não sou nada. Quem é o outro? É tudo. Então, pô, eu vou gastar meu tempo para ajudar o outro, sim. Eu vou dar um dinheiro para ajudar o outro financeiramente, ou então com apoio conversando, ou mesmo apoio físico, às vezes ajudar na mudança, e, né, coisas que envolvem também esforço físico de modo geral, tudo que você puder estar ajudando o próximo, poder estar ensinando ao próximo, né, tanto com sabedoria quanto com esforço, em todos os aspectos é considerado uma humildade e está ligado a um bom ato, Gimlut Hassadim. Sobre 3 coisas o mundo se sustenta: sobre a Torá, sobre a Avodá, sobre o trabalho, e o trabalho é o trabalho do coração, que é reza, e o terceiro, Gimlut Hassadim, que são bons atos. Bons atos estão conectados com humildade, e desse jeito você vai estar sustentando o mundo nos seus 3 pilares. Continuando. E honrar as pessoas e fazer-lhes o bem ainda mais do que antes. Como Abraham, no momento em que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja, lhe disse: acaso ocultarei de Abraham? E Abraham disse: eu sou pó e cinza. Olha que coisa linda. Deus falou: vai ter um grande acontecimento no mundo. Eu não vou entrar agora no mérito do que. Vai ter um grande acontecimento do mundo, e eu vou deixar o meu servo, o meu maior servo da geração, que é Abraham, o motivo de existência do mundo, que Abraham agora se conectou com o motivo de existência, com Deus, e fazendo pacto com Deus. E eu vou esconder dele esse grande acontecimento que vai ter? Ou seja, aqui Hashem colocou Abraham como o principal da criação, da geração dele, como que tem de mais importante no mundo. E aí, quem não está preparado para esse teste vai bater no peito e falar: porque eu sou bom mesmo, Deus. Sou eu que estou aqui. Como o Senhor vai ocultar de mim? Você oculta do outro, mas de mim você não vai ocultar. E Abraão responde como? Com extrema humildade: Deus vai ocultar de mim? Mas quem sou eu para o Senhor revelar para mim o oculto? Eu sou pó e cinza. Eu não sou nada. Quem sou eu para que seja revelado para mim algo oculto? Eu sou mais especial do que outra pessoa? Eu sou assim como todo ser humano. Então, esse é o ser humano na versão boa, na versão que Deus quer. Aqui um exemplo: Abraham. A maioria da sabedoria e a maioria das riquezas vão descer para o mundo sobre o homem em 3 formas diferentes. Pode ser para o bem da pessoa, que ela vai ganhar um entendimento gigante, uma sabedoria imensa, ou uma loteria. Pode ser como uma prova,
e pode ser como uma punição. Calma aí, vamos entender isso direito. Punição? Alguém vai ganhar sabedoria, vai ganhar na loteria e vai ser punição? Como pode ser prova pro bem? O primeiro que é pro bem tá fácil de entender. O segundo que é como prova. Como a gente poderia entender o segundo como prova? O segundo, aí. Como prova. Então vamos lá. Pro bem é que a pessoa se trabalhou, ela ficou humilde, ela provou para Deus com o que ela tem, de que com o que ela tem, ela é humilde e ela é uma boa criatura, faz a vontade de Deus dentro do pouco que ela tem. Então, quando Hashem derramar sobre ela a bênção da sabedoria e da riqueza, vai ser pro bem dela, e vai ser pro bem da humanidade, e vai ser pro bem de Deus. Bem de Deus? Como pode ser? Quando o ser humano, quando os judeus principalmente, cometem algum ato que é contra a vontade de Deus, Hashem sofre. Hashem fica triste. Hashem acaba que fica mais afastado da gente. E Hashem quer estar morando com a gente. Hashem quer estar junto com a gente. Então vai ser pro bem da própria pessoa, da humanidade, né, do mundo como um todo, e pro bem para Deus. Porque quando a pessoa vai fazer a vontade de Deus, ela vai aproximar Deus do mundo. Certo? E outras pessoas vão cumprir a vontade de Deus por conta dela. E isso vai ser pro bem, então. Que ela fique rica e que ela fique sábia. Como prova. Então, como prova, a pessoa receber riqueza ou sabedoria, pode dar uma pausa no vídeo e colocar nos comentários qual que é o seu palpite de como prova e de qual que é o seu palpite como retribuição punitiva, como uma punição. Quando a gente faz essas pausas, raciocina para tentar trazer respostas nossas, isso é um modo de colocar na carne, colocar no sangue o estudo. E esse é o modo, na verdade, mais correto de se estudar a Torá. Né? De cada um falar um pouco o que entende daquilo e depois traz a resposta final e traz a lógica da equação até o resultado. Ver qual que foi o caminho, né? Qual que foi a equação para chegar no resultado. Então podem pausar, deixem nos comentários como prova o que seria, como punição o que seria, e estudem Torá de uma maneira mais contundente, de um jeito que vai surtir um efeito maior em vocês. Então, como prova? Como prova é... Espero que já tenham escrito. Como prova é... alguém que está lutando, está se esforçando para largar a soberba, para largar o orgulho, e para se apegar e para colocar dentro dele a humildade. Ou seja, ele está no meio do caminho. A partir do momento que agora Deus der sabedoria ou dinheiro, vai ser um teste. Pode ser que ele caia no orgulho, pode ser que ele vá pelo caminho correto da humildade, porque ele ainda está no meio do processo de aperfeiçoamento, de evolução. Então, para o bem, é alguém que evoluiu, passou no teste de humildade. Com o que ele tem, ele foi o máximo de humilde que ele pôde. Óbvio que não tem limites de níveis, mas supondo que ele passou já, ele é considerado como humilde. Não o mais humilde do mundo, mas humilde. Ele está ali dentro do padrão humilde. Para ele vai ser bom receber riqueza e sabedoria. Para quem vai ser prova é aquele que ainda não evoluiu completamente. Não é bom que ele receba agora, porque pode ser que o tiro saia pela culatra. Pode ser que ele caia em orgulho. Deus nos livre. E o terceiro é retribuição punitiva. É aquele que não está preocupado com a vontade de Deus. É aquele que ele é gavtan, que ele é orgulhoso, egocêntrico. Do início ao fim, ele não tem o mínimo de vontade de se esforçar em evoluir. Não está preocupado com evolução, ele não se preocupa com o bem do outro, ele está preocupado só com ele, como se o mundo girasse em torno dele. E ele fez algumas mitzvot. Ele fez alguns atos de bondade nesse mundo. E Deus não quer pagar para ele depois, no mundo vindouro, com eternidade. Então Deus fala, já que você não está preocupado com o objetivo do mundo, já que você não está preocupado em lapidar os seus traços de caráter, você não está preocupado em ser humilde, para você estar satisfeito com seu orgulho, com seu egocentrismo, sem se preocupar com os sentimentos e emoções dos outros. Então vamos fazer o seguinte,
eu vou te pagar tudo nesse mundo, você vai receber tudo nesse mundo, olha, você vai do nada ficar sábio dentro do ramo lá que você atua, você vai ganhar um dinheiro muito grande por qualquer motivo, e essa vai ser a sua retribuição nesse mundo. Quando você sair do mundo, do tribunal celestial lá em cima, quando você implorar para ter eternidade, eu vou te falar, essa alma vai argumentar, mas eu fiz bondade, eu ajudei projetos beneficentes, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu uma vez na vida compartilhei um vídeo editorial, uma vez na vida, e pelo mérito disso, 5.000 pessoas assistiram. E essas 5.000 pessoas falaram com um amigo, então influenciaram mais. No final foram 10.000 pessoas influenciadas. Tudo isso foi pelo meu mérito. Deus falou, uau, seu mérito foi grande, mas como você estava desconectado do propósito da criação, tudo que você ganhou, a mulher perfeita que não reclama de nada e te dá tudo que você quer, os filhos que você queria, a empresa que você, os funcionários que você queria, tudo do jeito que você quis, você ganhou. E esse foi o pagamento. Pelo mérito de tudo isso que você falou, foi pago. Então agora você já não tem mais desculpa, você daqui para frente vai ser totalmente cortado e apagado da continuação. E essa é a pior notícia que uma alma pode receber. A pessoa, tá escrito que é melhor que ela tenha sofrimento de Jó, sofrimento Surei Yov, que é o sofrimento de Jó, nesse mundo, do que um momento no inferno. Está escrito que é pior a vida inteira de sofrimento de Jó nesse mundo. É melhor a vida inteira de sofrimento de Jó nesse mundo do que um momento de sofrimento no inferno. E lembrando que vai para o inferno quem tem o Gehinom, né? Quem tem mérito de ser consertado para depois disso ir viver eternamente no mundo vindouro. Agora, você está falando para a alma que ela não tem mundo vindouro e nem inferno adianta para ela? Isso é infinitamente pior do que o próprio inferno. Porque o inferno é uma esperança. A alma sabe que ela vai sair dali. E quando é dito para ela, você está cortado, é indescritível. É a alma se conectando com Tohu Vavohu. Assim como na Parashá Bereshit, Gênesis, quando Deus criou o mundo, tinha Tohu Vavohu antes de Deus criar o mundo, que é o caos e o vazio. A alma, que ela está totalmente desconectada, ela não tem mérito de existência depois, ela é puxada, ela é sugada para esse lugar e já fica desconhecido se aquilo significa que a alma vai continuar lá sofrendo, se a alma não vai mais, em absoluto, ter algum tipo de existência, se ela vai se anular com vão e com vazio. São coisas muito, muito duras que é inimaginável o tamanho do sofrimento da alma. Então, com esse conhecimento que a Orchot Tzadikim, Psicologia do Justo, está nos transmitindo, a gente vai, se Deus quiser, todos os dias se esforçar e se empenhar em melhorar na humildade e se afastar, assim como a Torá diz, se afastar como fogo do orgulho. E também está escrito sobre esse orgulhoso que vai ser punição para ele receber sabedoria e riqueza, que está escrito sobre ele: Hashem Meshalem Lesonai Elpanav Leavidor. Deus paga Meshalem Lesonai para o seu inimigo, Alpanav sobre a sua face, Leavidor para exterminá-lo, para acabar, para aniquilá-lo, para tirar ele, para que ele entre no estado de destruição completo. Que assim como o homem ele não vai se importar com o propósito divino, assim também depois, como ele não se conectou com Deus, que é a eternidade, sem estar conectado com a eternidade, ele vai estar conectado com o limitado. E o limite dele vai ser quando ele sair desse mundo. E cada uma das mitzvot são um nível de conexão com Deus. Lembrando que 613 mitzvot, mandamentos, tem 365 proibitivos, que é como os dias do sol, e ele está equivalente a 365 tendões que tem no corpo,
e 248, que está equivalente aos órgãos, que também está equivalente ao número de mitzvot, de mandamentos positivos que a gente tem. Então, através do cumprimento das mitzvot, a gente está formando o nosso eu no mundo espiritual, a nossa roupagem no mundo espiritual. Então, quando a gente falecer, sair desse mundo, o nosso corpo falecer, a nossa roupagem vai estar preparada no mundo espiritual, e cada mitzvah, tanto positiva quanto negativa, é um nível de conexão com Deus, e através desse nível de conexão, a pessoa vai ganhar a eternidade com todos os seus órgãos e com todos os seus tendões. Lembrando que quanto a gente pagou pelos órgãos e pelos tendões? Nada. Nascemos com tudo pronto, certo? No Lama Emet, no mundo da verdade, só vai ter tudo isso daqui, só vai ter esse corpo completo quem se esforçou. Então não vai ser algo dado de graça, vai ser realmente algo conquistado através do Olam HaSheker, no Olam HaSheker, aqui no mundo da mentira, onde não se sabe o que é certo e o que é errado, e você se esforçar em se empenhar em fazer a vontade de Deus, mesmo com o peso do Yetzer Hara, da má inclinação, e do mundo tá contra você. O sinal de que é para o bem. Se esse rico não causar dano a ninguém com sua riqueza, ou se o sábio não usar sua sabedoria para prejudicar ninguém, ao contrário, este, com sua sabedoria, e aquele com sua riqueza, aumentam o serviço ao santo bendito seja. Vão fazer a Avodat Hashem, o seu serviço divino, ainda melhor, de acordo com suas áreas. Então, de fato, essa sabedoria ou essa riqueza vem para o bem, da parte do santo bendito seja. O sinal de que é uma prova é o seguinte: o proprietário da riqueza vive preocupado em guardar seu dinheiro, teme perdê-lo, não desfruta do seu dinheiro de modo proporcional e deixa que o dinheiro domine sobre si. O dinheiro toma conta dele, ao invés de ele tomar conta do dinheiro, impedindo até de usufruí-lo. Também não faz mal a ninguém com a própria riqueza. Ou seja, ele está no meio termo. Tampouco se envaidece, mas está sempre atarefado em acumular bens e ansioso por vigiá-los. Além disso, não faz doações, não está preocupado em financiar projetos de Torá, ou mesmo também recomendado, sabe, todo tipo de assistência social, né? Às vezes vai salvar cracudos da Cracolândia, ou alcoólatras anônimos, todo tipo de ajuda, né? Então, orfanato mesmo, né? Crianças que precisam do dinheiro de terceiros para crescer, para ter alimento, ou para educação também. Educação é bom mais na Torá, porque desse jeito é educação verdadeira, mas também nos projetos sociais do local onde você mora, vale a pena você colocar um dinheirinho ali mensal, botar nem que seja R$10, R$5 todo mês, para estar sempre ajudando aquela instituição. É algo que vai trazer muitas bênçãos e você vai se conectar com Tzedakah, que a doação nada mais do que é a Tzedakah. Não se compadece dos pobres, não alimenta e não veste quem precisa. Da mesma forma, quanto ao sábio, se dedica a aplicar a maior parte de sua sabedoria às questões deste mundo, para organizar os próprios assuntos, e não utiliza essa sabedoria nem para o mal, nem para o bem. Tudo isso é certamente um caso de provação, prova. E o sinal de retribuição punitiva é este: o proprietário da riqueza passa a fazer mal, a prejudicar os outros com seu dinheiro. Se envaidece por causa do dinheiro, não pratica tzedakah e se ocupa do dinheiro para se entregar aos prazeres. O dinheiro dele ele vai usar para se viciar ainda mais no que vai ser o veneno para a alma. Como diz o versículo, alegria e regozijo, que é o prazer, matar bois e abater ovelhas, fazer churrasco. E também havia harpa e a luz de tamborim e flauta, o vinho e seus banquetes. Banquete, música boa, churrasco, né? É isso que é a pessoa que tem muito dinheiro e esse dinheiro vai ser algo negativo para a pessoa, vai ser uma punição, ela vai estar conectada justo com esses prazeres. E não separa dessa riqueza a parte devida ao santo bendito seja, quer dizer, o dízimo, 10%, ao invés de ele dar para um projeto de estudo de Torá, ele pega e fala, não vou dar nada,
é tudo meu, eu vou gastar com meus prazeres aqui, esquece o resto. O dinheiro da pessoa é amaldiçoado e no final ela vai usar, isso vai ser a punição dela. Sobre tal pessoa foi dito, riqueza guardada por seu dono para sua desgraça. Coelet, livro do rei Salomão, Shlomo Amelech. Do mesmo modo, se o sábio usa sua astúcia para fazer o mal e não o bem, como está escrito, são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não servem. Já o profeta Irmiyahu. Então, a sua própria sabedoria torna-se um tropeço para ele. Ou seja, a sabedoria dele é justo o que vai trazer para ele a própria derrota. É o obstáculo no caminho dele. Portanto, a pessoa sensata deve usar seu dinheiro e sua sabedoria para o bem, na medida do muito que possui de dinheiro e da sabedoria. Ou seja, quanto mais tiver sabedoria, quanto mais tiver dinheiro, mais ele tem que ajudar outras pessoas. Por exemplo, alguém que é muito sábio e é um médico que ele entende, né, sobre vários tratamentos e doenças diferentes, ele vai ter momentos de trabalho. Mas se chegar para ele alguém precisando de ajuda, qual o problema dele fazer uma bondade e dele consultar a pessoa, explicar para ela o que ela vai precisar tomar de remédio, etc. Por bondade, ele vai falar, não vou ganhar nada com isso, eu vou jogar a conversa fora com os meus amigos em vez de ajudar o outro. Não, mas calma aí, faz uma bondade, ajuda ele com a sabedoria que você tem, não precisa dar dinheiro. Pega o que você sabe e ajuda ele. Não vou ajudar, porque eu não vou ganhar nada. Então aqui, ajuda que vai ser bom para você. E com dinheiro também, né? Já tem dinheiro, tá sobrando, ele fica pensando, será que eu vou comprar um carro de $500 mil ou de 400 mil? Calma aí, pô, olha quanta gente sofrendo. Compra um de 100, 200, já é um carro ok. Pega o resto do dinheiro, sabe? Dá para quem precisa. Investe no que dá certo. Deve aumentar a submissão e a humildade, e não deixar o coração se elevar. Sempre deve temer que talvez essa riqueza seja todo o seu pagamento nesse mundo. A pessoa recebeu uma bolada, ele tem que ficar preocupado. Será que esse é o meu pagamento nesse mundo? Será que Deus ele me categorizou como um pecador por algum pecado que eu fiz e eu não lembro? Esses são pensamentos de humildade. Assim nossos sábios nos ensinam, sendo ele daqueles sobre os quais foi dito, e paga aos que o odeiam face a face para destruí-los. Como eu tinha dito anteriormente, Meshalem lesonav el panav leavidó. E também o sábio deve temer para não ser daqueles sobre os quais foi dito. São sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não sabem. Toda pessoa é obrigada a aplicar a sabedoria e reflexão a fim de, por meio da própria sabedoria, chegar a boas ações, até o limite em que sua sabedoria já não tenha força para alcançar mais. Agora a gente vai para aqui o quinto tipo. Quando alguém se acusa, quando alguém acusa a si mesmo pelo mal que fez a outra pessoa, seja em ações ou em palavras, sem precisar de nada daquela pessoa e sem esperar receber dela algum benefício, você ficar pensando, será que o jeito que eu falei com aquele foi muito agressivo? Será que eu podia ter falado de um jeito mais macio, de um jeito mais calmo, mais tranquilo? Será que precisava de todas aquelas palavras? Eu poderia falar menos? Ou talvez eu falei poucas palavras, talvez eu falasse mais? Né? A pessoa está sempre medindo as ações dela, se ela agiu corretamente. Isso coloca em xeque se o que ela faz é o melhor. E se o que ela faz ela considera não ser o melhor, ela está sempre em evolução e melhora. Porque ela vê que o nível dela não é bom o suficiente e ela quer melhorar. E isso é uma visão totalmente de humildade. Já aquele que fala, falei muito bem com ele. Qual o problema? O que eu falei tá certo. Ou seja, ele se sente no auge. Ele já, melhor do que ele não tem. Melhor do que ele fala, da quantidade de palavras que ele fala, da maneira que ele se expressa, não tem. Ele julga que o que ele faz já é o máximo. É o auge, é o melhor.
Então, justo isso daí é 100% do orgulho, do egocentrismo, da gava, e fica os pensamentos de cada lado para que a gente cada vez mais entenda isso e, através da lógica e do entendimento, a gente possa internalizar isso na gente. E também, se a gente reconhece esses traços na gente, a gente cada vez mais ir expulsando isso. E vai por iniciativa própria, sem pressão de outros, pedir-lhe perdão, humilha-se diante dele, corrige o que estragou e fala com súplicas. Chega para amigo dele e fala: poxa, sabe, amigo, ontem, naquela conversa que a gente falou sobre tal assunto, eu acho que eu falei com você de jeito muito duro. Desculpa, eu não tive essa intenção. Eu quero falar de novo para você do jeito que eu gostaria de ter dito. E vai lá e repete. Aí chega esse amigo e fala: ah, para de besteira. Não teve nenhum problema, você não me magoou com nada. Eu entendi a sua intenção. Eu já sabia que a sua intenção era boa. Tá tudo bem. Você entende a energia da coisa? Essa é a energia. Sem que o outro precise falar: pô, você me magoou, você não presta atenção do jeito que você fala. E o pior de tudo é que o orgulhoso vai falar o quê? Ah, você que é frouxo. Eu falei com você muito bem. Qual o problema? Ele não vai ver problema no que ele fala, no modo que ele age. Isso também é um sinal de humildade. Sexto, que se conduza com humildade usando palavras suaves. Como está dito, a resposta branda afasta o furor. Então, a pessoa que fala de uma maneira tranquila, baixo, calmo, fala devagar, isso acalma e afasta o furor. O que é o furor? É a ira, é a raiva. Porque quanto mais rápido a pessoa fala, mais alto ela sobe o tom, isso vai esquentando ela. O elemento fogo vai cada vez aquecendo, aquecendo, aquecendo. E se chega no estágio de incêndio, ela já não consegue nem mais ela se frear. Ninguém mais consegue frear ela. Vai gritar ali, já vai falar alto, já vai jogar coisa, já vai pronto, acabou. Então, o oposto disso é o que a pessoa deve se trabalhar. E ainda mais se a pessoa se conhece, sabe que ela tem essa característica de falar rápido, subir o tom, se irritar e daqui a pouco perder o controle, ela tem que redobrar, triplicar, quadriplicar, quintuplicar, decuplicar esse empenho em falar baixo e devagar. E com voz baixa, pois isso é a própria modéstia. Ou seja, Urava aqui caracterizou a modéstia em falar baixo e devagar. Como está dito: e abatida farás desde a terra, e do pó te curvarás tua fala. Ou seja, a fala da pessoa vai se curvar ao pó. E abatida farás desta terra, ou seja, a pessoa vai ficar abatida. Não é abatida exatamente, porque aqui a tradução não está da melhor. Eu não investi muito nessa tradução. Mas aqui não tem problema. A gente está explicando, a gente está entendendo o conceito principal. Isso que é o importante. O que já está no acervo premium já é uma tradução que já foi feita uma revisão muito mais bem apurada e detalhada. E essa daqui não. Por isso que a gente está explicando aqui, né? Por isso que eu não vou liberar justo isso daqui para todos. Só depois de ter feito a revisão. E que não se ocupe com o enfeite das roupas e adornos. Como está dito. Ou seja, ficar vendo muito a roupa, muito adorno, que perfume. Será que meu topetinho tá levantado com gel, com os centímetros e milímetros que eu já decidi? Não se ofende caso você tenha o seu topete, tá tudo bem. Vamos lá. Aqui é só fazer alguns exemplos extremos para tentar deixar mais caracterizado. Aqui o objetivo não é atacar ninguém. É só a gente juntos evoluirmos, eu junto com vocês, sobre a nossa humildade, se Deus quiser. Como está dito, e o de olhos abaixados será salvo. Aquele que está com a cabeça baixa, está com os olhos para baixo, está olhando para si, não está de nariz empinado, olhando alto e vendo esse, aquele, eu sou melhor, eu sou grandão, e eu tenho carro, e eu tenho cargo. Não. Tá numa boa, tá na dele, tá refletindo sobre o estudo, certo? Esse é o caminho. E que não se entregue aos prazeres, conforme está dito. O justo
come para saciar sua alma, seu corpo, porque aqui nefesh é o que está sendo dito. Nefesh é corpo, também pode ser traduzido como alma, fica subjetivo dependendo do versículo. Todos esses são sinais de humildade. Ou seja, o que ele quis dizer com isso daqui, para a gente finalizar? O justo come para saciar sua alma. A necessidade do corpo é o que o justo vai comer. Quanto eu preciso comer para saciar o meu corpo? Isso no que tange na parte nutricional. O que eu vou comer que vai ser nutritivo para o meu corpo e vai sustentar o período da manhã? Vou comer um avocado, um abacate, com pão, uma carne, ou então um salame, né? Alguma coisa assim que seja saudável um pouco, talvez ovo cozido, cortadinho no pão, com tomate, com pepino, com pimentão, fez aquele sanduichão, ou então botou arroz e feijão, botou só arroz, não sei, cada um que gosta, mas deu para perceber a ideia que é para ficar nutritivo e também a quantidade que o corpo vai ficar suprido. Mas eu tô com fome ainda, comi, tô satisfeito, enchi meu estômago, mas tem espaço, eu posso continuar comendo e tá gostoso, tá prazeroso comer. A pessoa se alongar em comer mais por prazer. Isso não é o ideal. O ideal é comer para saciar sua alma, seu corpo, no que tange a parte de sobrevivência. Comer por prazer, Hashem deu Shabat para isso. Agora, do dia a dia, é comer por sobrevivência, pelo que é nutritivo. Mas eu gosto de comer glutamato monossódico, todo tipo de Pringles e batatinha, chocolatinho, salgadinho. Ok, não precisa também ser extremista, mas calma, o que é refeição e o que é uma sobremesinha, o que é um negocinho, sabe? Esse é o caminho. Então vamos finalizando por aqui. Se Deus quiser, quando eu tiver disponível esse estudo da humildade em PDF, eu também vou fazer do orgulho, vou fazer de todos, na verdade, eu vou deixar eles separados, traduzidos e revisados dentro do acervo Premium. Para ter acesso, clique aqui embaixo em Seja Membro e contribua com o projeto. Desse modo, não só você vai ter acesso a esse e-book e a outros que também estão lá, como eu vou ter muito mais tempo disponível para gravar cada vez mais horas de conteúdo diário para vocês, se Deus quiser. Conseguir atingir as 20 horas mensais de gravação de vídeo, 30 horas, se Deus quiser, vamos ver. E vocês poderem ter todo esse conteúdo e, além disso, o mérito de quem estuda ser também de vocês, porque como vocês proporcionaram a produção desse estudo e o estudo aberto, outros podendo ter acesso a esse estudo, então o mérito dos outros terem assistido, vocês partilham dele e tragam bênção para a vida de vocês através disso. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Tudo de bom e até o próximo estudo.